Bom, vamos conversar sobre um trio que, infelizmente, muita gente conhece de perto. O sentimento de culpa, aquela pressão interna que não dá trégua e um cansaço que parece vir de dentro, da alma mesmo. Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo para entender o ciclo que conecta essas três coisas e como ele funciona dentro de nós. E olha, tudo geralmente começa assim, com essa sensação, sabe? Uma coisa meio vaga, mas persistente, de que tem algo errado, de que a gente não tá dando conta, não importa o quanto se esforce. É como uma vozinha lá no fundo que fica dizendo que estamos falhando. Para a gente conseguir entender como essa sensação se instala de vez, primeiro a gente precisa dar nome à sua origem. E essa origem é a voz interna da culpa. A culpa emocional é basicamente isso, um diálogo interno que só foca em se culpar e se punir. Sabe quando um erro pequeno, uma coisinha do dia a dia, vira um monstro na nossa cabeça? Isso é a ruminação mental. Ela não leva a lugar nenhum, não ajuda a resolver nada, só gera mais sofrimento e acaba paralisando. E o perigo é que essa voz interna é muito convincente. Ela pega um erro e transforma aquilo numa prova de que temos uma falha grave de caráter. Isso acaba criando um ciclo vicioso de auto-julgamento que é muito severo e constante. E aqui a gente chega num ponto que é fundamental para começar a quebrar esse ciclo. Precisamos entender a diferença gigante que existe entre assumir a responsabilidade por algo e se afundar numa autocobrança excessiva. Vamos lá. A responsabilidade, ela é prática. O foco dela é na ação, em pensar, ok, o que eu posso aprender com isso? Como eu posso consertar? É uma postura que constrói, que aceita que a gente tem limites e imperfeições. Agora, a autocobrança excessiva, essa é outra história. O foco dela é só na punição. É aquela voz que fica, como eu pude ser tão burro? E o resultado disso? Paralisia. É uma postura totalmente destrutiva, que cobra uma perfeição que, sinceramente, não existe. Então, o ponto central é esse, né? Uma abordagem impulsiona a gente para frente, para aprendizado, para o crescimento. A outra nos deixa presos num loop doloroso de autoataque, sem sair do lugar. Esse ciclo todo se mantém girando porque a mente que se critica o tempo todo, ela nunca está satisfeita. Nada é bom o suficiente. Vamos dar uma olhada na mecânica desse círculo vicioso. Muitas vezes, a raiz de tudo está no perfeccionismo. Ele cria um padrão de qualidade, uma meta, que é tão, mas tão alta, que é praticamente impossível de alcançar sempre. A falha se torna quase uma certeza. E claro, esse perfeccionismo todo alimenta a ansiedade. A pessoa fica num estado de alerta o tempo todo, sempre preocupada, com medo de não conseguir atingir aqueles padrões que ela mesma criou. E aqui a gente vê a armadilha funcionando perfeitamente. O perfeccionismo cria a meta impossível. A falha, que é quase inevitável, vem e gera culpa. Essa culpa aumenta a ansiedade de falhar de novo. E a ansiedade faz o quê? Reforça a autocrítica, que exige ainda mais perfeição. É um ciclo que se alimenta sozinho, e a sensação é de que nenhuma conquista jamais será suficiente. Claro que viver nessa batalha interna o tempo todo tem um preço. E o preço é altíssimo, levando a um desgaste emocional muito profundo. Pensa assim, num motor de carro que está sempre na rotação máxima, superaquecido, mesmo quando está parado no sinal. Ele vai consumir um combustível absurdo e as peças vão se desgastar muito mais rápido, né? A nossa mente em estado de autocobrança funciona de um jeito bem parecido. E o nome disso é desgaste emocional. É quando o cérebro, sobrecarregado de tanta preocupação e autocrítica, simplesmente fica sem bateria. A energia para as tarefas mais simples do dia a dia desaparece. E as consequências desse desgaste crônico são enormes. A energia mental que a gente deveria usar para se concentrar, para trabalhar, para viver, é toda desviada para essa guerra interna. E aí, claro, afeta a autoestima, o humor e, por consequência, os relacionamentos e a vida profissional. Com o tempo, essa sensação de não ser bom o suficiente deixa de ser só uma sensação e vira uma crença, uma certeza. E fica muito difícil enxergar o próprio valor, a própria competência. Ok. Diante desse cenário todo de tanto desgaste, como é que se encontra uma saída? Bom, o caminho parece passar por uma mudança de perspectiva, por desenvolver uma postura mais justa consigo. É interessante porque existe uma crença muito forte de que ser duro consigo mesmo é o que nos faz melhorar. Mas isso é um grande paradoxo. É como tentar construir um prédio destruindo o alicerce. A ferramenta que se acredita usar para construir, na verdade, destrói a base de tudo.
A verdade é que a autoculpa constante não leva a uma mudança positiva. Ela gera medo, trava a gente. Ela ataca diretamente a nossa autoestima, que é justamente a base de confiança que a gente precisa para enfrentar um desafio e para tentar de novo depois de uma falha. A alternativa a isso tudo começa com um exercício. Aprender a observar os próprios pensamentos, os próprios sentimentos, mas sem sair se punindo logo de cara por eles. Apenas observar. E isso envolve uma espécie de humildade. E aqui, humildade não é se sentir inferior, não. É reconhecer com clareza as próprias imperfeições como algo natural, como parte de ser humano. Adotar essa postura interna mais justa não é passar a mão na cabeça ou fugir das responsabilidades. Pelo contrário, é uma prática essencial de respeito por si e de cuidado emocional. E isso nos deixa com uma reflexão final que é muito poderosa. E se o grande objetivo da vida não for essa luta sem fim para se tornar uma pessoa perfeita? E se for, na verdade, aprender a ser mais gentil, mais justo com essa pessoa imperfeita que a gente já é? Talvez a verdadeira mudança comece exatamente aí.